A sede de sangue de Vlad, o Empalador, foi uma inspiração para o Conde Drácula. A brutalidade implacável de Vlad III da Valáquia, forjada pelo conflito do século XV entre o Reino da Hungria e o Império Otomano, inspiraria em parte o clássico romance de vampiros de Bram Stoker, séculos depois. Drácula, príncipe das trevas, senhor dos mortos-vivos. Este personagem mítico saltou para as páginas da imaginação febril do escritor irlandês Bram Stoker em 1897. Mas a figura histórica que compartilha o nome com o ícone literário não era menos temível. Vlad III Draculeia foi o voivoda, um líder militar com características de príncipe, da Valáquia, um principado que se uniu à Moldávia em 1859 para formar a Romênia, com períodos intermitentes entre 1448 e 1476. Também conhecido como Vlad III, Vlad Drácula, filho do dragão, e, mais famoso como Vlad, o Empalador, Vlad Tepes em romeno, ele foi um líder brutal e sádico, famoso por torturar seus inimigos. Segundo algumas estimativas, ele é responsável pela morte de mais de 80 mil pessoas em sua vida, uma grande porcentagem delas por empalamento. A crueldade de Vlad III era real, mas sua reputação de vilão se espalhou pela Europa do século XV, graças à imprensa, cuja ascensão coincidiu com seu reinado. Panfletos propagandistas escritos por seus inimigos tornaram-se best-sellers. Séculos depois, a sinistra reputação de Vlad, o Empalador, ganhou nova vida quando Stoker encontrou o nome Drácula em um antigo livro de história, descobriu que também poderia significar diabo na Valáquia e deu o nome ao seu vampiro fictício. No entanto, hoje, Vlad III é uma espécie de herói nacional na Romênia, onde é lembrado por defender seu povo de invasões estrangeiras, sejam soldados turcos ou mercadores alemães. História familiar. Vlad III, o segundo de 4 irmãos, provavelmente nasceu em 1431 na Transilvânia, uma região escarpada e verdejante da atual Romênia, que se tornou oficialmente parte daquele país em 1947. Sua mãe era a princesa Kneazna da Moldávia. Seu pai, Vlad II, era filho ilegítimo de um nobre valáquio que passou a juventude na corte de Sigismundo de Luxemburgo, rei da Hungria e futuro imperador do Sacro Império Romano Germânico. No mesmo ano em que Vlad III nasceu, seu pai foi admitido na Ordem do Dragão. Como outras ordens de cavalaria, esta sociedade militar cristã, fundada em 1408 por Sigismundo, foi amplamente modelada nos cruzados medievais. Seus membros eram 24 cavaleiros de alta patente comprometidos em combater a heresia e impedir a expansão otomana. Ao ingressar na ordem, Vlad II recebeu o sobrenome Dracul, dragão. Seu filho, Vlad III, era conhecido como Vlad Draculeia ou Drácula, filho do dragão. Em 1436, Sigismundo fez Vlad II voivoda da Valáquia, mas ele não permaneceu leal. Vlad II logo mudou de lado e se aliou ao líder otomano Sultão Murai II. Para garantir a lealdade, Murai exigiu que Vlad entregasse 2 de seus filhos, Vlad III e Radu, o Belo. Em 1447, Vlad II foi deposto do poder na Valáquia pelos boiardos locais ou aristocratas e posteriormente capturado e morto. Naquele mesmo ano, o irmão mais velho de Vlad III, Mircea II, foi cegado e enterrado vivo. János Hunyadi, regente da Hungria que havia instigado o assassinato de Vlad II, nomeou Vladislav II, outro nobre valáquio, como o novo voivoda. Os historiadores não podem afirmar com certeza se esses eventos motivaram a sede de vingança de Vlad III. Mas uma coisa é certa: logo após ser libertado do cativeiro otomano, por volta de 1447, ele iniciou sua luta pelo poder. Em 1448, com a ajuda otomana, Vlad III, então com 16 anos, expulsou Vladislav II da Valáquia e ascendeu ao trono. Ele permaneceu como voivoda por apenas 2 meses antes que os húngaros o reinstalassem. Vlad III foi para o exílio. Pouco se sabe sobre seus 8 anos seguintes, enquanto ele se deslocava pelo Império Otomano e pela Moldávia.
Em algum momento desse período, ele parece ter mudado de lado no conflito otomano-húngaro, conquistando o apoio militar da Hungria. Vladislav II também mudou de lado e se juntou aos turcos, um movimento que desencadeou um conflito entre os dois pretendentes ao trono da Valáquia. Vlad III encontrou Vladislav nos arredores de Targoviste em 22 de julho de 1456 e o decapitou em um combate corpo a corpo. O reinado de Vlad III havia começado. Regra do terror. A Valáquia havia sido devastada pelo incessante conflito entre otomanos e húngaros, além das lutas internas entre boiardos rivais. O comércio havia cessado, os campos estavam abandonados e a terra estava tomada pela anarquia. Vlad III iniciou seu reinado com uma repressão severa ao crime, adotando uma política de tolerância zero até mesmo para infrações menores, como mentir. Ele selecionou pessoalmente plebeus, até mesmo estrangeiros, para cargos públicos, uma estratégia para consolidar o poder ao criar oficiais totalmente dependentes dele. Como voivoda, ele podia nomear, demitir e até executar seus novos oficiais à sua vontade. Quanto aos boiardos, as figuras de alto escalão que haviam matado seu pai e seu irmão mais velho, Vlad tinha um plano de retribuição. Em 1459, convidou 200 deles para um grande banquete de Páscoa, juntamente com suas famílias. Lá mandou esfaquear e empalar as mulheres e os idosos. Os homens, forçou-os a trabalhos forçados. Muitos desses trabalhadores morreriam de exaustão enquanto construíam o castelo de Poenari, uma das residências favoritas de Vlad III. Para substituir os boiardos, Vlad III criou novas elites. Os Viteji, uma divisão militar composta por agricultores que se destacaram no campo de batalha, e os Sluji, uma espécie de guarda nacional. Ele também libertou os camponeses e artesãos da Valáquia, isentando-os dos tributos que costumavam pagar ao Império Otomano. O que não quer dizer que as políticas internas de Vlad III fossem benevolentes. A justiça brutal imposta aos seus inimigos às vezes também se aplicava ao seu próprio povo. Para se livrar de moradores de rua e mendigos que ele considerava ladrões, ele convidou um grande número para um banquete, trancou as portas e queimou todos vivos. Ele exterminou os ciganos ou os alistou à força no exército. Impôs pesadas cargas tributárias à população alemã e bloqueou seu comércio quando se recusaram a pagar. Muitos dos alemães sob a autoridade de Vlad III eram saxões. Não devem ser confundidos com os anglo-saxões da Inglaterra. Esses saxões eram migrantes germânicos que se estabeleceram na Transilvânia no século XII, após a conquista da região pelo Reino da Hungria. Eram em sua maioria comerciantes abastados, mas, para Vlad, eram aliados de seus inimigos. Nos anos seguintes, Vlad III arrasou vilarejos saxões inteiros e empalou milhares de pessoas. Em 1459, quando a cidade transilvana de Kronstadt, hoje Brașov, apoiou um rival de Vlad III, a resposta do voivoda foi brutal. Após inicialmente impor restrições comerciais aos produtos saxões na Valáquia, ele mandou empalar 30.000 pessoas. E, segundo relatos, jantou entre os corpos para testemunhar pessoalmente o sofrimento delas. Também mandou incendiar Kronstadt até seus alicerces. De volta à Valáquia, empalou comerciantes saxões que violaram suas leis comerciais. Embora Vlad continuasse a se identificar com a prestigiosa Ordem do Dragão, assinando seu nome Vladislaus Dragulia, filho do dragão, seus inimigos nessa época lhe deram o apelido menos nobre de Tepes, o Empalador. Vlad III também organizou vários ataques sangrentos contra comunidades católicas e contou com o apoio de muitos de seus compatriotas que, como cristãos ortodoxos, se sentiam discriminados pelos húngaros e católicos saxões na Transilvânia. Cidades como Sibiu, Tarabarcei, Amlas e Fágara foram alvos e sofreram muitas perdas antes de se renderem em 1460. Essas represálias chamaram a atenção do Papa Pio II, que produziu um relatório em 1462, afirmando que Vlad III havia matado cerca de 40.000 pessoas.
Medidas drásticas. A política externa de Vlad III diferia da de seu pai e de muitos outros líderes da época. Ele nunca deixou de se opor aos turcos. Nisso, contava com o apoio de Matias Corvino, também conhecido como Matias I, filho de János Hunyadi e rei da Hungria. As táticas de Vlad, tanto dentro quanto fora do campo de batalha, contra os turcos, eram extraordinariamente brutais. Em 1459, Mehmed II enviou uma embaixada a Vlad, exigindo um tributo de 10.000 ducados e 300 jovens. Quando os diplomatas se recusaram a tirar os turbantes, alegando costume religioso, Vlad III saudou a devoção deles, pregando os chapéus em suas cabeças. Em 1461, os turcos se ofereceram para encontrar Vlad para uma negociação de paz. Na realidade, pretendiam emboscá-lo. Vlad respondeu com uma incursão nos domínios turcos ao sul do Danúbio. Na primavera de 1462, Mehmed II reuniu um exército de 90.000 homens e avançou sobre a Valáquia. Após conduzir uma série de ataques noturnos e guerrilhas, Vlad empregou sua tática característica, empalando mais de 23.000 prisioneiros com suas famílias e expondo-os ao longo da rota inimiga, nos arredores da cidade de Targoviste. Havia crianças presas às suas mães nas estacas, escreve o historiador francês Matei Cazacu, e pássaros fizeram ninhos em suas entranhas. A visão era tão horripilante que Mehmed II, após ver a Floresta dos Mortos, deu meia volta e marchou de volta para Constantinopla. Vlad escreveu a Matias I, explicando que havia matado camponeses, homens e mulheres, velhos e jovens. Matamos 23.884 turcos, sem contar aqueles que queimamos em suas casas, ou os turcos cujas cabeças foram decepadas por nossos soldados. Para provar a veracidade de suas palavras, ele apresentou sacos cheios de narizes e orelhas decepados. Como o próprio Vlad III reconheceu, a maioria das vítimas eram simples camponeses, cristãos sérvios e búlgaros que haviam sido subjugados pelos turcos. Os turcos acabaram prevalecendo porque os boiardos valáquios haviam desertado para Radu, irmão de Vlad III. Radu garantiu à aristocracia que, ao se aliar aos otomanos, eles recuperariam os privilégios que Vlad lhes havia tirado. Radu atraiu o apoio da população romena cansada da sede de sangue de Vlad III. O poder, o dinheiro e as tropas de Vlad haviam se esvaído tanto que Matias I conseguiu prendê-lo em 1462. Vlad ficou preso na Hungria por 12 anos enquanto o poder mudou de mãos diversas vezes na Valáquia. Por volta de 1475, Matias enviou Vlad para recuperar a Valáquia para a Hungria. Em novembro de 1476, Vlad obteve uma vitória inicial, mas um mês depois sofreu uma derrota brutal. Seu rival, apoiado pelas tropas otomanas, o emboscou, matou e decapitou. Segundo a maioria dos relatos, sua cabeça decepada foi enviada a Mehmed II em Constantinopla, para ser exposta acima dos portões da cidade. Apesar de tudo isso, Vlad III poderia ter sido apenas uma nota de rodapé da Idade Média, se não fosse por um livro publicado em 1820. Escrito por William Wilkinson, o cônsul britânico na Valáquia, An Account of the Principalities of Wallachia and Moldavia, with various political observations relating to them, investiga a história da região e menciona o notório senhor da guerra, Vlad, o Empalador. Bram Stoker nunca visitou a terra natal de Vlad, mas sabe-se que encontrou o livro de Wilkinson em 1890. Posteriormente, ele escreveu o seguinte: Voivode, Drácula. Drácula, na língua valáquia, significa diabo. Os valáquianos costumavam usar esse sobrenome para qualquer pessoa que se destacasse por coragem, atos cruéis ou astúcia. Embora a vida de Vlad, o Empalador, já tivesse terminado há muito tempo, a lenda duradoura de Drácula estava apenas começando. Uma reputação monstruosa. Vlad Drácula foi a única inspiração para o vampiro best-seller de Bram Stoker. O escritor irlandês Bram Stoker
publicou um romance em 1897, ambientado na Transilvânia, com um vampiro misterioso como um vilão hipnótico. Drácula empolgou os leitores, que começaram a especular sobre a fonte da inspiração de Stoker. Muitos teorizaram que a vida sangrenta de Vlad, o Empalador, o governante medieval valáquio, também conhecido como Drácula, foi a única base de Stoker para o personagem, mas Stoker se baseou em muitas fontes para sua criação mais infame. Vampiros estavam em voga no final do período vitoriano, e Stoker provavelmente conhecia obras góticas anteriores, como o poema de Goethe, A Noiva de Corinto, do ano de 1797. O Vampiro, de 1819, um conto de John W. Polidori, e a novela Carmilla, do ano de 1872, de Joseph Sheridan Le Fanu. As notáveis conexões entre Drácula e Capitão Vampiro, do ano de 1879, um romance escrito 18 anos antes do livro de Stoker por Marie Nizet, de 19 anos, uma belga aparentada com exilados romenos, também foram apontadas. Stoker certamente lera sobre vampirismo nos Cárpatos e, em 1890, estava escrevendo um romance chamado Os Mortos-Vivos, sobre um personagem fictício que ele chamava de Conde Vampir. Durante as férias daquele ano em Whitby, Inglaterra, Stoker encontrou um livro raro na biblioteca local intitulado Um Relato dos Principados da Valáquia e da Moldávia, de 1820, escrito pelo diplomata britânico William Wilkinson. Nele, mencionava-se o voivoda Drácula, explicando em nota de rodapé que, na língua valáquia, Dracul significa diabo, enquanto em húngaro significa dragão. Stoker logo transformou seu vampiro em Drácula. Ao longo do romance, quando o personagem título esboça um panorama histórico para seu convidado Jonathan Harker, é certamente o relato de Wilkinson que o fundamenta. Dadas todas essas conexões, parece altamente provável que a vida de Vlad III tenha fornecido algum material para o romance de Stoker. Mais recentemente, porém, alguns acadêmicos e historiadores propuseram uma intrigante teoria alternativa para a origem primária de Drácula. Uma epidemia de cólera no século XIX, que matou até 1.000 pessoas na cidade de Sligo, no oeste da Irlanda. A mãe de Stoker, Charlotte Thornley, sobreviveu à epidemia aos 14 anos e mais tarde a descreveu para o filho com detalhes macabros. Em 2018, pesquisadores irlandeses liderados por Marion McGarry da Sociedade Sligo Stoker estudaram os escritos de Thornley. Bram, já adulto, pediu à mãe que escrevesse suas memórias da epidemia para ele, escreveu McGarry, e complementou com sua própria pesquisa sobre a epidemia de Sligo. O surto causou um pandemônio. Para impedir que as pessoas fugissem de Sligo e espalhassem a peste, as autoridades cavaram trincheiras ao redor da cidade e bloquearam as estradas. Cadáveres jaziam nas ruas. Médicos e enfermeiros levavam pacientes de cólera, intoxicados por ópio ou láudano, e os colocavam prematuramente em valas comuns. Stoker ficou fascinado pela descrição de sua mãe sobre vítimas de cólera enterradas vivas. Uma ligação, talvez, com o estado de morto-vivo de Drácula. Em uma rara entrevista sobre Drácula, o famoso e reservado Stoker reconheceu que sua história foi inspirada pela ideia de alguém ser enterrado antes de estar completamente morto. O romance de terror de Stoker inflamou a imaginação. E décadas depois, a icônica interpretação do Conde Drácula por Bela Lugosi, em 1931 no cinema, tornou a palavra Drácula sinônimo de vampiro. O sotaque e a beleza sombria do ator húngaro deram vida ao Conde da Transilvânia e inspiraram inúmeras imitações. Locais associados à lenda do Drácula são destinos populares. Alguns, como o Castelo Poenari, na Romênia, que era uma importante fortaleza para o voivoda, são associados a Vlad III. Outros locais, como o Castelo de Bran, popularmente conhecido como Castelo do Drácula, na Romênia, não têm qualquer ligação com Vlad III. Alguns argumentam que o Castelo de Bran foi a inspiração de Stoker para a casa de Drácula no romance. Mas Stoker nunca visitou a Romênia, então não poderia tê-lo visto pessoalmente. Você gostou do vídeo?
Ative o sininho para receber notificações toda vez que um vídeo for lançado. Você também pode colaborar com a gente, curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Não custa nada e nos ajuda bastante. Se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos, ou com alguém que você acha que pode se interessar por esse conteúdo. Nos avalie. Entre em contato com a gente. Faça comentários. Diga o que você achou do vídeo e do conteúdo. Sua opinião é muito importante para nós. E não esqueça de voltar. Nos vemos em breve. Um forte abraço. Até lá!